Oi, gente! Começando mais um programa aqui pela Vibe Mundial e também pela Astral TV. Seja muito bem-vindo a esse nosso momento de falar aí, né, de espiritualidade, boas energias e como que nós podemos nos aproximar dos nossos ideais, dos nossos propósitos, sempre vibrando adequadamente. O problema é que tem horas que a gente vibra de uma maneira negativa, tumultuada, que ao invés de nos ajudar a atrair aquilo que a gente almeja, acaba fazendo com que tudo que a gente quer se afaste de nós, né? E aí a gente começa a atrair coisas que a gente não quer para a nossa vida. Isso é muito complicado. Então, essa coisa de energia, de vibração, nós precisamos ficar atentos, tá? E principalmente porque às vezes a energia negativa nossa ou das pessoas que convivem com a gente se torna tão forte que vai passando ali de um para o outro e vai contaminando até os ambientes que a gente costuma ficar a maior parte do tempo, como a nossa casa. O trabalho também. Você já notou que tem locais de trabalho que tem uma energia pesada, que quando você chega na sua casa, você tem até um choque, porque você estava numa energia tão ruim naquele lugar e em casa é tão diferente que você até sente, né, essa diferença. E às vezes é em casa que a energia fica pesada, sobretudo se você convive com pessoas que estão tristes, com depressão, se de repente você está passando por problemas, os filhos também estão, se está aquela fase de tumulto familiar, às vezes a gente acaba negativando a energia da nossa casa. E aí, às vezes, também tem aquela história de você ir residir numa casa nova, num apartamento novo, e você não sabe o que aconteceu ali. E, de repente, foi um local onde aconteceu alguma tragédia, de repente, algo tumultuado, e que, de repente, ficou ali um registro naquele local desses acontecimentos. Isso também é fato, né? Algo que é muito comum, de repente, você chega num local que, visivelmente, ele está ótimo. Você olha, tá bonito, tá tudo em ordem, apartamento ali reformado, mas a gente não sabe quais são as memórias de parede que residem nesses locais. Então, é sempre importante investigarmos isto, porque explica muita coisa, gente. Às vezes você começa a morar num local novo e aí você vai ficando para baixo, triste, sua vida, as coisas param de fluir, de acontecer, e você fala, mas estava tudo tão bem, por que está dessa maneira agora? Por que as coisas ficaram desse modo? E você não associa que, de repente, isso começou a acontecer a partir do momento que você passou a residir naquele local, sabe? De repente, quando você começou a morar ali, as coisas passaram a degringolar na sua vida. Por quê? Às vezes você entrou num local que já trazia consigo uma energia complicada, tumultuada, que de repente isso tem a ver com antigos moradores, pessoas que estiveram ali antes de você, coisas que aconteceram ali complicadas e que essas energias, tais registros ficaram no teto, no chão, nas paredes. Então é muito importante que a gente fique atento com a vibração e com a energia que reside na nossa casa. E é sobre isso que eu vou falar hoje, tá? Então vou te dar dicas para você zelar pela harmonia e pela proteção do local onde você mora. Isso é essencial, gente. Primeiro, a gente precisa deixar a energia da nossa casa em ordem, em harmonia, em equilíbrio. E quando você percebe que a energia está legal, você pode deixá-la positiva através de atos de limpeza, defumação. Uma vez que você chegou à conclusão que a energia da casa está boa, aí você vai zelar pela proteção do seu lar para que esta energia continue em ordem, tá? E vai zelar também pela harmonização. Então, quando eu protejo o meu lar, é para que não entre nenhuma energia ruim, complicada. E quando eu vou colocando técnicas de harmonização em casa, é para que eu possa ficar cada vez mais feliz, me sentindo bem
quando eu estiver ali em cada um daqueles ambientes, para que a minha harmonia flua também, né, com a esposa, o cônjuge, sei lá, filhos, né, irmãos, com as pessoas com quem você vive, tá? Então, isso é muito bom da gente fazer, é essencial cuidar da proteção e da harmonia do nosso lar, ok? Bom, gente, eu trouxe aqui para vocês, né, para quem está vendo pela TV, estou aqui no estúdio com um vaso 7 ervas. Bom, a gente sempre escuta falar do vaso 7 ervas, né? Desde que você é criança, certamente você ouvia falar sobre o vaso de 7 ervas, porque essa é uma coisa antiga, né? Esse hábito de se fazer um mix de ervas num único vaso, ligadas ao mesmo propósito, que é de proteção. Proteção e até harmonização, porque dentre essas ervas tem erva que não tem a função de proteger, mas que tem a função de harmonizar. Então, esse hábito é muito comum, mas é importante que a gente crie uma relação também com as ervas, porque existe o espírito vegetal que reside ali. Então, quando você consegue se conectar a esse espírito, e nós fazemos isso o quê? Conversando com as plantas. A gente sabe que elas nos escutam, né? Algumas pessoas já fizeram testes de ter 2 plantinhas iguaizinhas e aquela que a pessoa conversava com a planta, quando regava, falava palavras carinhosas, ela se desenvolvia melhor. Enquanto a outra que só recebia água e ficava ali num canto, não se desenvolvia tão bem igual à anterior, tá? Então, de fato, a gente percebe que elas interagem com a gente. Então, se você cria o hábito de deixar num local que tem aquilo que ela precisa, tem planta que precisa de luz, tem planta que precisa aguar mais, outras precisa de menos água, mas se você está ali aguando, cuidando e conversando com a planta, você pode ir fazendo as suas intenções ali por meio de pedidos, colocando os seus propósitos ali enquanto você rega, né? Eu peço a essa plantinha, saúde o espírito dela e peço que ela me emane a energia dela de proteção, né? Que deixe a minha casa aqui protegida de qualquer força intrusa, que queira o meu mal, que queira me prejudicar, prejudicar a minha família, aos meus, que essas energias fiquem da porta para fora, mas que elas não façam morada no meu lar. Então, se você tem esse hábito de conversar com a planta, ela começa a se conectar com você e começa a te auxiliar, até como forma de gratidão pelos cuidados que você tem para com ela, tá? Então, vale dizer para você que essa coisa do vaso 7 ervas, você vai encontrar vários sites na internet espiritualistas, cada um falando de uma forma, tá? Assim, no sentido de, para uns tem o guiné é uma das 7 ervas, para outros não põe guiné. Então, você vai encontrar variação, mas é sempre importante que as ervas que estejam no vaso sejam ervas de proteção e também de harmonia. Ó, esse que eu tenho aqui no estúdio tem umas folhas compridas, verdinhas, bem no estilo arbusto, é um arbustinho que nós chamamos de quebra-demanda. Essa erva quebra-demanda, ela é a mesma que aquela que nós chamamos de abre-caminho. Só os nomes que são diferentes, mas quebra-demanda e abre-caminho são absolutamente a mesma coisa, tá? Qual é a função dessa erva? Quebra-demanda. Então, ela vai neutralizando toda a energia negativa que somatizou-se no ambiente ou sobre uma pessoa, quando você faz um banho de quebra-demanda. Então, demanda é acúmulo de energia e a quebra-demanda vai quebrar o acúmulo de energia negativa que está residindo num mesmo ambiente, tá? Então, quebra-demanda é a primeira delas que a gente pode ter no vaso 7 ervas. Se você quiser e tiver espaço, também pode ter em vasinhos separados, tá? Pode pegar 7 ervas, mas colocar em vasinho separado ou numa jardineira, de repente, que vai ficar bem bonito também, tá? A segunda erva que eu tenho aqui, essa que são folhas, né? No centro, esbranquiçadas e em volta, né? A gente tem aqui um verde escuro. Essas folhas bonitas, né? Alongadas, arredondadas,
são chamadas de Comigo Ninguém Pode. Gente, Comigo Ninguém Pode já diz no próprio nome qual é a função dela, a principal atribuição. Ela te fortalece. Olha só, Comigo Ninguém Pode. É uma planta que trabalha a questão da autoconfiança, o poder pessoal, a autossuficiência. Então, ela faz com que você se sinta fortalecido. E uma vez que a gente se sente fortalecido, a gente de fato fica. E aí as pessoas sentem o nosso poder pessoal e também nos respeitam, tá? Então, sempre que você utilizar aí essa erva, Comigo Ninguém Pode, é para o seu fortalecimento, tá? Para a sua força pessoal. Aí, na sequência, a gente tem aqui a espada de São Jorge, né? Não pode faltar. Você sabe que a espada de São Jorge, ela é uma erva incrivelmente territorial, tá? Então, ela é territorialista, gente. Percebam que, geralmente, quando ela está num arbusto, quando ela está numa jardineira ou num vaso, ela vai se proliferando e ela pega todo o espaço, ela vai se reproduzindo e ela se alastra ali, tá? Então, ela é territorial e ela ajuda você também a zelar pelo seu território. Então, ela vai proteger o seu território, a sua casa, tá? Ela é como se fosse um sentinela. Por isso que muita gente põe plantação de espada de São Jorge na frente de casa, que é para guardar, tá? Ela fica ali fazendo essa função. É a nossa vigia dentre as ervas, tá? Essa é a espada de São Jorge. Bom, sem contar que ela faz com que você tenha também atitudes assertivas, que você consiga se colocar de forma assertiva, tá? Aí na sequência eu vou falar da pimenteira. Não importa se é pimenta dedo de moça, se é pimentinha de cheiro, se é pimenta malagueta, mas a pimenta ela é muito importante, porque ela é regida pelo elemento fogo. Então a pimenta tem a ver com a vitalidade, com a energia. E você já reparou que você conversa às vezes com algumas pessoas e você fica murchinho depois da conversa, porque a pessoa é uma sugadora de energia? Tem muitos vampiros energéticos à nossa volta. E isso também, se entra na sua casa, pega toda a vitalidade do seu lar. Aí é planta que morre, depois é gente que fica doente. Então, a pimenta, ela tem a função de proteger a vitalidade do local. E quando ela morre, né, porque tem realmente, às vezes, umas pessoas que vão, né, na nossa casa que são seca-pimenteira, né? Quando ela morre, ok, ela fez a função dela, ela se doou por você. Você estava cuidando corretamente, regando, pôs num ambiente propício, mas ainda assim ela morreu, ok, ela fez a função dela, tá? Então, pimenta para zelar aí pela sua energia, energia dos moradores da casa. Então, estamos fazendo aqui juntos o nosso vaso 7 ervas, falamos de quebra-demanda, foi a primeira, Comigo Ninguém Pode foi a segunda, espada de São Jorge a terceira, pimenta a quarta e agora eu vou para o manjericão, também não pode faltar. Manjericão faz a proteção do nosso coração. Em que sentido? Ele protege o seu campo emocional de decepção, tristeza, de você se frustrar, ser traído por alguém, sabe? Então, essa erva, ela tem o poder de zelar por todos aqueles que estão naquele local, naquela casa, para que não vivenciem ali alguma coisa que seja frustrante, que entristeça essas pessoas, que deixe elas deprimidas para baixo. Então, sempre vale a gente trabalhar com o manjericão na magia natural, que ele tem esse poder incrível de zelar pelo nosso coração, pelo nosso emocional, tá? E aí, do manjericão, nós vamos agora para a arruda. Também não pode faltar, a arruda tem um poder incrível de acabar com o mau agouro, sabe? Inveja, essa energia ruim de olho gordo, né? Ou olho grande, mal olhado. A arruda manda tudo isso embora. Por isso que muitos benzedeiros e benzedeiras benzem as pessoas com raminho de arruda.
Há quem até coloque às vezes um raminho de arruda assim em cima da orelha, justamente para proteger a pessoa, tá? Contra esse tipo de energia. Então, a arruda, ela é um verdadeiro escudo energético. Então, ela não pode ficar de fora do nosso vaso sete ervas. E agora a última, para terminar o vaso, é o alecrim. Edu, o alecrim não é uma erva de proteção, não é mesmo? Não, não é. Mas o alecrim é um coringa. Ele serve para tudo, gente. O alecrim cai bem num banho de amor, apesar de não ser uma erva de amor. O alecrim cai bem num banho de prosperidade, cai bem até num de proteção, de saúde, porque o alecrim ele é um coringa, podemos utilizar para tudo. Ele é um agente de elevação de energia, ele traz ali energia de alta frequência. A gente fala até que o alecrim gera alegria, colabora para a alegria e quer energia de frequência mais alta do que energia da alegria? Não tem, não é mesmo? Então, o alecrim, nessa plantaçãozinha aqui nossa, nesse vaso, ele vai ser a plantinha responsável por trazer harmonia para a nossa casa, para o nosso lar. Enquanto as outras trazem proteção, o alecrim vai trazer a harmonia, tá? Gostou aí do nosso vaso de 7 ervas? Bom, se você estiver vendo pelo YouTube, porque esse vídeo depois vai também para o YouTube, né? Passa na Astral TV, passa na Vibe Mundial, né? E depois vai para o meu canal. Deixa para mim nos comentários se você já teve um vaso de 7 ervas, como que foi sua experiência de cultivo, né? E como que você enxerga essa coisa do vaso 7 ervas. Conta para mim, quero saber. É importante a gente reforçar que o vaso é de 7 ervas quando você as planta ou adquire prontinho, tá? Hoje você vai em muitos lugares, gardens, lugares também que vende artigos pet e você encontra vasinho de 7 ervas já pronto, tá? No entanto, com o passar do tempo, essas ervas, algumas não vingam, tá? E é absolutamente normal, são muitas ervas diferentes, raízes diferentes, dividindo o mesmo espaço, um vasinho pequeno, então naturalmente algumas elas não vão vingar, né? A gente sabe que a espada de São Jorge vai estar lá, firme e forte, né? Que ela resiste, tá? Até o abre caminho, né, que é o quebra-demanda, geralmente fica também, mas outras não. E não tem problema, não significa que a energia estava muito ruim da casa, por isso que elas morreram, não. É absolutamente normal que algumas morram e que fiquem as outras. Aí, quanto a isso, ou você pode replantar, reforçando depois o seu vaso 7 ervas, ou você pode adquirir outro vaso também, tá? Agora, quem quiser montar 7 ervas numa jardineira 7 ervas, que passa a ter mais espaço para todas, também é uma possibilidade. Ou tê-las em vasinhos separadamente, se você tiver espaço para isso na sua casa, tá? Mas é sempre muito importante, não se esqueça daquilo que eu falei, de você conversar com a planta, com a erva, quando você estiver regando ela, fazendo o seu pedido, tá? Isso é muito importante com qualquer força vegetal que a gente tenha na nossa casa, no nosso lar, que a gente converse com ela, com a erva e faça o nosso pedido ali, colocando as nossas intenções, ok? Bom, então o vaso, uma vez feito ou que você o adquiriu em alguma loja, mercado, você pode colocá-lo no seu lar. Eu recomendo ou na entrada de casa, pode ser do lado de dentro ou de fora, mas eu acho legal na entrada da casa, tá? Dentro do comércio também você pode pôr na entrada, se possível. Se não, ponha perto do caixa, também é um local bom, tá? Mas você vai ver que traz uma energia diferente e especial para o ambiente. Agora, acho que nós podemos zelar muito pela harmonia da nossa casa também com pequenos hábitos e muito simples, como o hábito de semanalmente fazer uma defumação de limpeza. A defumação de limpeza tem o propósito de pôr energia negativa que está na casa para fora, né? Então ela vai dispersando essa energia.
E a erva que eu mais gosto de recomendar para limpeza de energia da casa é a sálvia branca, sem sombra de dúvidas. Muito utilizada nos Estados Unidos, ela é poderosíssima. Algumas pessoas chamam ela de incenso. Ela queima com muita facilidade. Quando você pega as folhinhas da sálvia branca secas, desidratadas, você pode pôr num turríbulo ou, de repente, numa panelinha pequena e com isqueiro mesmo, você consegue acender as folhinhas diretamente, sem precisar colocá-las sobre um carvão, tá? Então, sálvia branca é muito fácil de você utilizar e ela manda as energias negativas para longe do ambiente. Aí você pode acender, né, as ervinhas, abre as janelas de casa e você vai passando com aquela fumaça, mais uma vez, colocando o seu pedido, sua intenção. Então você faça a sua oração com as suas palavras mesmo no instante de defumar. Você pode ir dizendo algo do tipo: nesse momento, pelo poder dessa erva que se doa gentilmente, que arde em brasa, eu decreto que toda energia negativa nesse ambiente se dissipe, deixe esse lar, toda energia que está atrapalhando as pessoas aqui de serem felizes, que vá embora, que dê espaço à prosperidade, a boas energias, bons fluidos, que somente coisas boas possam adentrar esse espaço. Nesse momento, a negatividade vai embora desse recinto. Que assim seja e assim se faça. E você vai falando isso repetidamente enquanto passa por todos os cômodos da sua casa, defumando-os. Isso eu gosto de fazer de sábado. Por quê? Sábado é o último dia da semana. Então, é uma maneira da gente criar o hábito, o ritual de zelar pela limpeza da casa, para tirar todo o carrego energético que ficou ali da semana e começar bem uma nova semana, tá? E aí gosto de depois, você pode fazer de repente numa segunda-feira, você pode queimar um palo santo na sua casa. O palo santo ele tem aquele cheirinho doce, né, adocicado. Então ele traz doçura para casa, ele traz harmonia. E aí quando você queima o palo santo, você pode ir pedindo por coisas boas, né? Que todo mundo que vier aqui em casa se sinta bem, que os meus filhos, né, refaçam a energia deles para terem um dia excelente no próximo dia, que eu esteja bem, né? Você pode pedir que esteja bem com o maridão, com a esposa e vai queimando ali o palo santo, pedindo só por coisas boas que você quer atrair para sua casa. Saúde, prosperidade, celebração, alegria, amor, sucesso, contentamento, paz. Você vai fazendo esses pedidos todos, ok? E aí, segunda-feira é um dia que eu acho ótimo para você fazer o uso do palo santo. É um dia regido pela lua, né? A lua tem a ver com temas domésticos ligados à casa, à família. Então, acho que vale super a pena. E aí é uma maneira de você dar uma manutenção para a harmonia do seu lar, fazendo a defumação de sálvia branca. Pode ser uma vez na semana ou a cada 15 dias. O importante é você ter o hábito de fazer de tempos em tempos. E com o palo santo, você pode trazer coisas boas para o seu lar, tá? O vaso de 7 ervas é para proteger a casa, mas se quiser recorrer a cristais também, pode pôr uma turmalina negra na entrada, perto do vaso, vai ser ótimo, tá? Vai potencializar ainda esse trabalho de neutralizar energias negativas e proteger o seu lar. Galera, também quero lembrar vocês que eu continuo atendendo com o tarô. Então, se você estiver precisando de uma orientação, é pelo WhatsApp que você pode pegar as informações e agendar o seu horário, tá? O WhatsApp, anote aí, código 11, número 97374 5755. Vou repetir para você, código 11, número 97374 5755. Bom, o vídeo desse programa logo mais estará lá no meu canal no YouTube, Edu Scarfon Oficial. Aproveite, se inscreva no canal, deixe seu like
e também ativa o sininho para você receber notificação de vídeos novos. E por fim, não posso deixar de falar do Instagram, @eduscarfon. Já ia falar oficial, mas não tem oficial. É só @eduscarfon. Se você não está seguindo, segue lá, tá bom? Gente, o programa está chegando ao fim. Obrigado pela sua companhia e que você tenha aí um excelente dia. A gente se vê no próximo programa. Bênçãos brilhantes e até lá. Tchau, tchau.